Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Total Cross. Nessa segunda videoaula da série, vamos falar um pouco sobre a documentação do Total Cross, vamos falar também sobre os componentes de interface com o usuário, como eles se dividem, vamos falar sobre como posicionar esses componentes na tela, vamos falar sobre os principais componentes de interface com o usuário e por último vamos mostrar como criar interfaces com o usuário de forma complexa, interfaces complexas com muitos componentes e muitas divisões. Então vamos começar a falar sobre a documentação. O primeiro local para você procurar documentação e informações sobre o Total Cross é num arquivo PDF que veio junto com o SDK, chamado Total Cross Companion. Vá até o diretório onde foi instalado o Total Cross SDK. No diretório Docs tem o Total Cross Companion.pdf. Esse documento é de leitura obrigatória para quem quiser começar a desenvolver com o Total Cross. Retire aí um tempo, 1 ou 2 dias para ler toda essa documentação aqui e você vai economizar muitos dias procurando resoluções de seus problemas. Aqui você vai ter como criar as suas interfaces, como configurar seu ambiente de trabalho, como utilizar a API, as melhores práticas, como deixar seu programa mais ágil, mais rápido, com uma resposta mais ágil para o usuário. Então, leia esse documento, é de suma importância para quem quer produzir com o Total Cross de forma bastante efetiva. Essa é a nossa primeira documentação. Ainda no diretório Docs, você verá um diretório HTML. Aqui dentro você vai encontrar os JavaDocs. Na nossa configuração de ambiente, que foi mostrada no primeiro vídeo da série, a gente anexou lá no Eclipse o JavaDoc. Mas é importante você consultar essa documentação antes de começar a desenvolver e passar pelas principais classes, ou se possível por todas as classes da API, para você ver o que elas podem fazer e ver também dentro delas existem exemplos de como utilizar ela, cada uma das classes. Então é importante passar por esse JavaDoc, nem que seja de forma superficial, para você ver como se faz para utilizar as classes e também deixar muitas vezes de reescrever lógicas que já existam dentro da API do Total Cross. Então essa é a nossa segunda documentação e eu também digo que ela é de leitura obrigatória, pelo menos de forma superficial, para quem quer começar a desenvolver com o Total Cross de forma bastante ágil e efetiva. Além do JavaDoc e do Total Cross Companion, o SDK também traz dentro do diretório src tc samples exemplos de como utilizar a API do Total Cross. Aqui dentro você vai encontrar diversos exemplos de como utilizar a API de interface com o usuário, a API de manipulação de XML, manipulação de informações do telefone, discagem, exemplos de aplicativos. Então procure dentro dos fontes do SDK como utilizar os seus componentes e a API do Total Cross. A quarta fonte de pesquisa é o fórum que existe dentro do site da empresa SuperWaba sobre a plataforma Total Cross. Então, se você pesquisou no Total Cross Companion PDF, consultou o JavaDoc, consultou o src e não encontrou como resolver o seu problema, pesquise no fórum. Se mesmo assim você não conseguiu encontrar a resolução do problema, poste uma pergunta em uma das divisões que existem aqui, que com certeza em pouco tempo o pessoal vai responder para você. A comunidade do Total Cross é bastante ativa e procura ajudar todos os usuários que postam dúvidas aqui. Então, terminadas informações sobre o fórum, terminamos a primeira parte, o primeiro objetivo dessa nossa videoaula. O segundo objetivo é falar sobre os tipos de componentes com interface. Vamos falar primeiramente sobre os controles. Controle é todo e qualquer componente que fará parte da interface com o usuário. No Total Cross, os controles são todas as classes que herdam da classe básica Total Cross UI Control. Então, como filhas dessa classe, nós temos aí
o button, checkbox, edit, label, progress bar, push button group, radio, entre outros componentes. Então, agora que sabemos que controles são os nossos componentes de interface com o usuário, vamos aprender o que são os containers. Containers são alguns tipos especiais de controle que podem, nos quais nós podemos adicionar outros controles dentro dele. Então, um container nada mais é do que um recipiente de controles, né? Podemos utilizar os métodos addControl, addControl posição XY e adicionar controles ao container. Então, um programa que vai utilizar o TotalCross sempre vai ser composto de containers e controles, né? Assim como já existem em outras tecnologias, né? Ok, então com isso terminamos mais um objetivo da nossa videoaula: saber o que são controles e o que são containers. Agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre o posicionamento dos controles e containers dentro da interface com o usuário. No TotalCross, a gente pode usar o posicionamento absoluto, ou seja, colocar lá um valor XY e um tamanho de altura e largura com valores absolutos, valores como posição 10, 15 e tal. E também utilizando controles relativos, constantes de posicionamento relativo. Com elas nós podemos posicionar os componentes à esquerda, à direita, no topo, abaixo. É importante ressaltar que, apesar de a gente ver esse posicionamento absoluto, a boa prática diz que para construir programas portáveis entre os dispositivos que tem máquina virtual do TotalCross, a gente tem que usar o posicionamento relativo para que o posicionamento dos componentes e também o tamanho deles seja calculado pelo TotalCross e não pelo programador que vai construir a interface. Então, levando em consideração essas duas questões, posicionamento absoluto e posicionamento relativo, vamos aprender como é que funciona o posicionamento absoluto com o TotalCross, e depois vamos ver que o posicionamento relativo vai tornar a nossa construção de aplicativos com o TotalCross muito mais produtiva, extremamente produtiva. Então vamos até o Eclipse e vamos criar um novo projeto Java chamado posicionamento. Vamos adicionar a nossa user library do TotalCross. Teremos o jar do TotalCross e do Lightbase. Vamos criar uma classe que estende a classe main window, que é o ponto de entrada do nosso programa TotalCross. Vamos dar o nome de posicionamento absoluto. Ok. E vamos trabalhar com ela e vamos tentar construir a seguinte interface. Mais ou menos isso daqui. Um botão na esquerda é o topo, um botão centralizado, um botão lá embaixo no final da tela e à direita, né? Vamos começar pensando então na construção de interface para o Windows Mobile. Depois vamos tentar converter essa interface com posicionamento absoluto para um dispositivo que utilize o iPhone. Então, levando em consideração que uma tela aí de um dispositivo com Windows Mobile tem uma resolução de 240 de largura por 320 de altura, a gente vai começar a construir a interface com o usuário utilizando o posicionamento absoluto. A construção da interface com o usuário deve ser feita sempre no método initWe. Ele mesmo, o nome dele já diz, initialize user interface. Então, tentem usar esse método. Na verdade, é obrigatório utilizar esse método para a construção dos componentes, para a adição dos componentes de interface com o usuário e a construção da sua interface.